Pessoal, hoje você vai aprender como que você pode criar uma página de login, tá? Só com HTML. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente já começar, beleza? Eu estou aqui já com o meu editor de código, que eu sempre mostro pra vocês. Ou você usa o Sublime, que tem aqui, esse aqui, ou você usa o Visual Studio Code, esse aqui que eu acabei de abrir. Se você abrir o seu, vem aqui no arquivo e abre uma nova janela, tá? Um novo projeto, ou abrir o workspace a partir do arquivo. A gente não tem arquivo ainda, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo arquivo. Um novo arquivo a gente vai colocar o nome de index.html. Por que index.html? Index significa raiz. Significa, em primeiro lugar, se ele abrir essa pasta aqui, ele está procurando o lugar que você quer que fica o arquivo que você está abrindo. Então, index é o primeiro arquivo que um servidor abre, tá bom? Então, significa raiz em inglês. Então, vamos colocar aqui, sistema de login. Sistema de login. É a pasta que a gente pode criar para abrir e colocar nosso index.html. Sempre esse formato, tá? HTML, que é o formato de uma página web, tá, pessoal? E aí, a gente já tem um index.html aqui. Se você colocar... Estão dizendo que se você colocar ponto de exclamação e dar um tab, ele já monta essa estrutura aqui para você, tá bom? Se você está usando esse Visual Studio Code, tá bom? Vou fazer de novo. Você coloca um ponto de exclamação. Você coloca um ponto de exclamação. O teclado tab é esse aqui, ó. Essa parte aqui. Aí você vem e dá um tab nela. Ela gera essa estrutura. Essa aqui é uma estrutura própria para você criar uma página HTML. Lembrando que eu falei para você que a HTML começa assim. Ele é um tag principal, que começa com as e ponto de exclamação. Depois tem doctype, que tem que falar que tipo de documento que é doctype, tipo de documento HTML. HTML, o código realmente começa aqui, tá? Que abre o tag HTML e aqui embaixo fecha o tag HTML. Sempre fecha com a barra, tá? Essa barra desse jeito aqui, ó. Essa aqui fecha tag header. Essa aqui fecha tab body, que abre e fecha aqui. Então dentro do body que vai ter as nossas informações. Se eu colocar um P, que significa um parágrafo, se você colocar a letra P e nesse editor de código, dá um tab, ela vai colocar completar. Aí você não precisa colocar abre e P, depois fecha, depois ele já vai completar para você. P significa parágrafo, lembrando, tá, pessoal? Vamos colocar sistema de login. Se você estiver usando o VS Code, você dá um Ctrl S para salvar o arquivo, tá? Toda vez que você modificar, ela vai ficar uma bolinha branca que você dá um Ctrl S para salvar a alteração que você acabou de fazer. Também no Visual Studio Code tem uma extensão. Ele é como se fosse um navegador, ele tem várias extensões. Eu estou usando uma extensão aqui que chama Live Server. Live Server é como se fosse um servidor, só que local, dentro do próprio Visual Studio Code, para facilitar você o desenvolvimento da página web, tá? Que é esse aqui, Live Server. Você pode instalar, se você não tiver ela instalada, tá? E depois que você instalar, você reinicia o seu editor, tá? E ela vai ficar assim com um botão aqui embaixo. Sempre que você clicar no arquivo index aqui, sempre que tiver no index, você vem, clica aqui no Go Live, significa que você quer para esse servidor funcionar. Mas se der esse erro aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A parte de explorar, abrir a pasta. Eu vou abrir a pasta onde sistema de login, então a pasta é essa aí. Com a pasta aberta assim, a gente já pode ficar mais à vontade. Provavelmente não vai dar muito erro. Então, e aqui selecionando essa parte aqui de index, aqui, HTML. Vamos esperar abrir o servidor aqui. Vai aparecer bem Go Live. Agora ele vai startar, vai iniciar. E aí ele vai abrir uma página na internet, sistema de login aqui. Só que o código que a gente vai fazer é um sistema sem CSS. CSS é a parte estilizado, que depois eu vou ensinar para vocês como vai funcionar. É um sistema de login simples. Então vamos fazer. Já tem a estrutura do código aqui, eu vou fazer junto com você e te mostro explicar, tá bom? A gente vai pelo menos no header aqui, coloca algumas outras informações. Aqui a gente já tem a informação, deixa eu colocar aqui a informação do header aqui. Essa aqui já estava lá, que UTF-8 significa
o tipo de caractere que ele vai usar, porque tem vários tipos de caractere. Imagina, um caractere chinês é diferente do nosso. O caractere lá daquele outro país de dorama lá, como que chama? Coreia, é diferente do nosso. Alguns lugares escreve de trás para frente, de frente para trás. Então você tem que falar que tipo de documento, que tipo de caractere você está usando nesse documento. Isso aqui, lembrando que é o meta tag. Meta tag significa tags que dão informações que servem para outras máquinas ou para outros sistemas, tá? E para o próprio navegador. Inclusive essa parte aqui de title, aqui no caso estava o título da página. O título da página, se você não sabe ainda, o título da página significa o que vai aparecer no browser quando você salvar. Então toda vez que eu dar um Ctrl S para salvar, nossa página vem aqui e muda aqui, ó. Agora estamos com um sistema de login escrito, ou seja, igual o ChatGPT, o site deles, eles têm um título escrito ChatGPT, aí depois tem esse negócio aqui bonitinho, profissional coder ou não sei o que. A gente também pode fazer o nosso, eu posso vir aqui deixa eu ver no WhatsApp, deixa eu tentar abrir o WhatsApp aqui para copiar um código de emoji aqui, só para você ter uma noção. Vou vir aqui no canal TinoWeb e aqui eu vou colocar um emoji aqui, que esse aqui, ó, esse legal aqui. Eu vou simplesmente copiar para você ver que HTML é muito suave. Esse emoji, ela também é reconhecido dentro do HTML. Então, o sistema de login aqui com TinoWeb. Eu vou colocar TinoWeb. Salvar. O que vai acontecer? Ó, sistema de login, tá vendo? TinoWeb, perfeito? Então essa é a parte do título, beleza? Vou dar uma fechada aqui só para você poder acompanhar melhor, não ficar travando muito. Beleza, então vamos dar continuidade. Então o título a gente já tem, a gente já fecha o tag HTML de header, que é o tag responsável pela parte de cabeçalho. Então a gente vai usar agora o nosso corpo. Usar o corpo, essa foi boa, tá? Pessoal, se você tem dificuldade para fazer criar site, acompanha mais outros vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para receber mais novidades e conteúdo desse tipo. E também quero te falar que eu também faço copy de sistema, copy de sites, na verdade, páginas de venda, páginas de lojas, Shopify, que precisa a parte final ali. O último vídeo eu ensinei como copiar a página de uma loja Shopify. Eu tenho vários conteúdos aqui no canal que ajudam. Se você precisar de mim, sempre vai estar o link na descrição. Vamos continuar? E aqui a gente vai colocar um novo tag que chama form. Então, um formulário a gente escreve aqui, ó. Vem, abre, aqui abre, ou simplesmente você coloca form, ele já vai saber que tipo de uma abreviação para um outro plugin que eu tenho que chama Emmet. Emmet é um plugin que escreve, ajuda você a escrever código. Então, form ele sempre abre com form. E dentro de form tem uns atributos. O atributo action significa a ação do formulário, tá? E dentro do formulário você vai ter as estruturas do formulário, tá? Que seria o que? Label, que é uma tag. Já vou colocar para você aqui. Que seria essa aqui, ó. A gente vai começar com o nosso formulário. Colocar as informações no nosso formulário. Então um formulário sempre tem um label. For ele tá falando assim, esse label é tipo o que vai aparecer de uma descrição aqui, depois vai ter um campo. Só que essa descrição é referenciada a um campo. Então, for a gente vai deixar aqui para colocar depois, a gente vai colocar um input. Input é vários tipos, tem vários tipos de input. São tags que servem para você colocar informações nela. Então, ela tem em nome de input. Tem input tipo rádio, para aqueles botões que você escolhe. De 3 opções, você escolhe um. Tem aquele input de tipo teste, esse aqui, para a pessoa escrever um texto. Tem um input do tipo password, para a pessoa escrever o texto não vai aparecer. Tem um input do tipo número, tem um input do tipo data, de tipo calendário. Tem vários tipos de input, são entradas de informações que você dá dentro de um formulário. Então, tipo texto, eu posso falar assim, o identificador desse input vai ser username, ou o nome do usuário. E aqui eu vou colocar mais um outro label, tá? Label. E aqui eu vou colocar no label, lembrando que é a parte do nome, o que vai para definir o que vai ter no input abaixo. Tipo, o input ele pode estar sem nada escrito lá e o label vai falar, esse input é do nome. Então vamos colocar aqui nome.
E aqui vamos colocar a senha, tá? E aqui embaixo a gente vai colocar a senha, então vai ser um input do tipo, o tipo, type, do tipo password. Então a gente vai colocar aqui, ó, input. Se o seu não faz, não completa, aqui, ó, no meu aqui, que completa tem o input do tipo botão, do tipo checkbox, do tipo color, que você escolhe várias cores, o tipo data time, então tem vários. Então esse é um plugin que eu estou usando que chama Emmet. Ele ajuda você a escrever códigos HTML mais rápido. Para mim, que já sei que existe todos esses tags, já sei as regras dela, para mim é muito bom. Mas para você que está começando agora, não é bom esse tipo de plugin, porque você precisa decorar ou pelo menos saber como que são cada tipo de elementos, até você saber e não precisa mais decorar, tá? Você já sabe que é daquele jeito, então não precisa decorar todos, tá? Então a gente vai ter um input do tipo password. Deixa eu ver se ele tem aqui, ó, do tipo password. Ele já colocou input, type, password, um nome e um outro atributo que eu vou explicar para vocês, tá bom? E aqui no ID a gente vai colocar password. E aqui, então basicamente aqui a gente vai colocar um outro input embaixo, que seria input. Input, no caso, submit. Submit significa submeter. Então você tem um formulário, é tipo regra do dia a dia. Você tem um formulário, você vai preencher um formulário para pegar emprego. E preenche formulário, tudo, você tem que enviar esse formulário para algum lugar. Você tem que submeter esse formulário. Tá? Então o botão submit, input submit, para fazer todas as informações do formulário ir para algum lugar. Tá? Então ele é um input do tipo submit, então é um botão. E dentro do botão vai ter um value, que value significa o valor que vai estar escrito nesse botão, o valor desse botão. Então enviar, vou colocar enviar aqui. Se a gente dar um Ctrl S, ele vai salvar e atualizar automaticamente para a gente na nossa página aqui. Então a gente consegue ver o nome e a senha e o enviar. Basicamente é isso que funciona, tá? É assim que funciona. O que a gente vai fazer? Esse input aqui, está falando que esse label nome é para esse campo. Então a gente vai usar um username aqui como for para ele. Ou seja, esse label é para o ID da referência desse input aqui. Então esse outro label aqui é para ID da referência de senha. Então vamos colocar aqui. E a gente pode usar aqui um outro tag que chama BR, break, para dar uma quebra de página nessa página, tá? Então a gente vai ter ela desse jeito aqui. E a gente vai dar um outro break de novo aqui na parte do botão, para o botão ficar para baixo, se a gente quiser. Vamos colocar um outro BR. Claro que tem várias formas de fazer isso, mas eu estou ensinando para você a forma mais simples possível, tá? Então a gente já tem dois campos aqui com dois campos de entrada aqui e um enviar. Então a partir desse momento eu coloco assim, ó, o nome Carlos da Silva. E aqui eu coloco minha senha, Carlos da Silva. Beleza? Você viu que não apareceu? Então quando eu clicar em enviar, ele faz um refresh para tentar enviar para algum lugar, tá? Beleza? Então nesse momento a nossa página está quase pronto, mas está faltando mais coisas lá para a gente completar, beleza? Ação é para onde que vai ser enviado, porque esse formulário ele já tem as informações de nome de usuário e tem o submit, um botão que vai enviar para algum lugar. Só que é o seguinte, a regra básica fala que os formulários HTML, eles levam ou guardam a informação dentro do campo. Por exemplo, agora a gente acabou só para você tentar entender o que quero te explicar. A gente está com o nome aqui, você vai colocar Carlos da Silva. Aí você me pergunta, mas Tina, onde que ele guardou esse Carlos da Silva aqui? Ele guardou na memória dele, do computador, da página aqui, e automaticamente ele guarda dentro de uma referência de nome, tá? Por quê? Porque se o seu formulário, os campos do seu formulário, tipo inputs aqui, não tiver um nome, ela não vai pegar a informação para guardar, para enviar para algum lugar, tá? A ideia, a regra é essa. Ou seja, todo input tem um outro, além do atributo type text, no caso, ou type password, ou type submit, você também
nos inputs que guarda as informações, você tem que ter um type que é name. Esse aqui, no caso, já tem aqui um name. A gente vai colocar o valor para esse atributo, que significa, vamos colocar, dar um nome para ela, senha usuário. Então, senha usuário. Eu vou salvar. Aqui eu vou dar um outro name para esse aqui. Todo input tem name. Um input de um formulário tem que ter um name. Name. Aí vou colocar nome usuário. Beleza? Então, a partir desse momento, a gente já tem quase pronto. Mas falta aqui uma outra propriedade que ação, para onde que esse formulário vai. Vamos colocar, vamos para http google.com. Ou seja, toda vez que a gente vai colocar informação e colocar a palavra passe e clicar no submit para enviar, ele vai tentar enviar para essa página. Ele vai fazer um envio, a ação, ele vai mandar para essa página. Agora, o problema é se essa página está preparada para receber essas informações da gente aqui, beleza? Então, a gente vai explorar, vamos salvar e ver a alteração, se tiver alguma alteração aqui. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos inspecionar elemento, só para a gente poder entender algumas coisas aqui. Direito do mouse, você vem aqui em inspecionar. Para a gente inspecionar para ver a estrutura do que a gente já criou, tá? Beleza. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve lá para dar essa força, que a gente vai fazer mais conteúdo desses tipos para ensinar para vocês coisas interessantes, tá, pessoal? Se você vem nos elementos aqui, com essa aqui, e clicar aqui para inspecionar ela, você vai ver input name, nome usuário que a gente acabou de criar, o input password também e o input submit aqui. Ou seja, o nosso formulário já está aqui, ó. Aqui, ó. Nosso formulário já está aqui. Então, o próprio navegador ele entende o código que a gente está fazendo, tá? A gente está fazendo o código de tudo em HTML. Então, e se a gente tentar fazer uma coisa assim, tipo, vir na rede, aqui, vamos ver no console não, é na rede mesmo. Vamos colocar algumas informações para fazer um teste, para ver o que acontece aqui, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nome aqui, Carlos da Silva, e vamos colocar senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos clicar em enviar. Alguma coisa aconteceu aqui. Tá fazendo submissão para submeter o formulário para google.com e aqui, ó, ele passou os parâmetros aqui. Lembra do nome usuário que eu falei que é um name? Tá aqui, ó. Nome usuário. O que nome usuário levou? Levou a informação de Carlos da Silva que eu comecei a escrever. Depois tem o que? E senha. Senha usuário aqui, ó. Senha usuário. Tá levando a informação que eu digitei lá, que é 123919031, tá? Foi essa informação de senha que eu coloquei lá para você. E ele mandou tudo para essa página, tá? Beleza? Para a página do Google. Então vamos voltar para lá. Por que ele mandou aqui em cima? Porque tem um parâmetro que fica bem no formulário, que se você não adicionar, ela já vem como um padrão. O parâmetro é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Se aparece aqui, o parâmetro chama método. Qual que é a metodologia que esse formulário vai usar para enviar dados para algum lugar? Então a gente aqui não está escrito aqui, mas por padrão ele já coloca um método como get, tá? Get você também pode, é um método usado muito na computação para você. Get significa pegar get. Então se você vai puxar alguma informação lá de um servidor ou de um outro serviço, você faz um get, você pega. Inclusive tem comandos ou tem ferramentas que chama get, webget, para puxar informações da internet ou de outros lugares, tá? Aqui nesse caso a gente tem dois. Para formulário existe o get e tem o post. Tem o get, tá? E tem o post. Post significa postar, enviar. Vamos fazer post. Lembrando que HTML tudo ele veio de estratégias de coisas que já existia, como cartas e tudo mais. Tem endereçamento, tem um formulário, tem cabeçalho, tem rodapé, tem um monte desse coisa. Tipo um documento do tipo HTML, tem a regra deles. Então aqui dentro a gente tem um atributo desse
desse tipo de tag, né? Porque você sabe que cada tag tem os seus tipos de atributo. Tem uns que aceitam uns, que tem outros que tem um outro tipo. As regras dentro do W3School, dentro do site W3Schools, essa aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar para você. W3Schools, para não parecer que eu estou falando palavrão. W3Schools. E aí lá você vai aprender tudo sobre as tags HTML e aprender as regras dos atributos que tem. Então nesse caso a gente vai usar um atributo que já é padrão para usar no formulário, que chama a gente tem action, a gente tem método. Qual que é o método que a gente vai usar? É o get ou post. No caso a diferença é que o get, se você enviar a informação com get, como se você está recebendo, ela vai no parâmetro. No parâmetro seria no próprio navegador, tipo que apareceu depois aqui, naquela hora. Tipo, se a gente mandar Carlos da Silva. Cadê? Tá tentando enviar aqui. Ele vai mandar para o Google. Ele vai mandar com os parâmetros. Tudo que tiver depois de ponto de interrogação aqui se chama parâmetros. Parâmetros significa as informações que estão sendo enviadas. No caso aqui, ó, usuário nome Carlos da Silva, tá? Isso é porque a gente está usando o método get. Mesmo que você não tenha escrito o método get aqui, se você não colocar nada, ele vai entender que é o método padrão get, tá? A gente tem um método também get, que a gente já falou, tem um post, né? O post, você vai postar, mas no parâmetro não vai vir nenhuma informação. Você não vai ver informação no parâmetro, ele vai escondido dentro do corpo da requisição, como do envio, como eu posso te falar assim. Vou te dar um exemplo. Agora que a gente colocou o post, se você tentar clicar aqui para fazer o envio, o que é que vai acontecer? Vamos tirar esse ponto de interrogação. Já está atualizado. Carlos da Silva. Vou colocar senha 123, 123. E aqui, se você abrir na rede aqui, se você tentar enviar aqui, ela vai fazer o refresh. Porém, aconteceu algumas coisas antes, tá? Você não vai ver a informação aqui do Google aqui, que foi passado aqui direto no navegador, porque você está usando um método diferente do envio desse formulário. Parece que voltou a ficar ainda lá. Provavelmente não atualizou. Será que não atualizou? O método post. O método post não pode aparecer. Não tem essa regra de aparecer. Tem que enviar no corpo da requisição. Então vamos testar de novo. Minha máquina já começou a ficar lenta, mas isso não é problema nenhum. Vou dar um refresh aqui para ver se está tudo certo. Vamos fechar isso aqui. É para acontecer o certo, tá? A regra é assim. Eu queria mostrar para vocês como que ela faz aqui. Acho que não está mostrando, não sei por que não está aparecendo aqui. Mas enfim, voltando lá para o código, a gente hoje já viu como que a gente faz um formulário simples, tá? Agora, através de um CSS, você pode pegar tudo isso aqui, formatar, deixar ela bonito, deixar ela mais no meio da tela, colocar uma estrutura bem mais organizada para ela, tá? Existem bibliotecas de HTML que ajudam você a fazer isso aí. Uma delas é o Bootstrap, mas no caso agora que a gente está aprendendo o básico aqui, é bom que você fique com o básico, com um formulário, tentando entender como funciona, dar uma lida melhor no Google, nas ferramentas ali como o W3Schools, para você aprender muito mais. Tem vídeos explicando mais sobre isso, tá? E eu não posso avançar mais, porque a ideia é trazer para você essa ideia, como que você pode fazer um formulário rápido de sistema de login, e com isso é o básico para você começar já a pesquisar mais, estudar mais para melhorar tudo isso, tá bom? Um grande abraço, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha essa informação se você quiser com outras pessoas, tá bom? Um grande abraço e até mais.